Eu acho que não é segredo pra ninguém que alguns atores são bem difíceis de lidar lá no set, né? Tanto faz se é por estrelismo ou se é por conta de uma disciplina de trabalho extremamente rígida. A real é que alguns deles simplesmente se recusam, às vezes, a conversar com os próprios colegas de trabalho, e quando isso acontece, porra, imagina, fica um inferno terminar um filme. Tá trabalhando com um cara que não quer falar com você. Você duvida, né? Vou te mostrar agora o que tá acontecendo. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Bom, existem vários motivos que podem levar dois atores a não se falarem durante a produção de um filme. A primeira é uma briga, uma treta, né? É uma coisa super comum, mais comum do que a gente imagina. Outra pode ser um combinado também, sabe? Tipo, qualquer motivo, eles decidem não se falar e tá tudo bem. E ainda tem aquela galera meio excêntrica que entra demais no personagem e complica a convivência com a equipe inteira. Sabe, o cara vive o personagem mesmo, não quer falar mais com ninguém. Também é um caso relativamente comum, você pode achar que não, mas é. O cara fica tão preso no personagem que não consegue voltar pra realidade. De qualquer forma, quando duas estrelas do cinema não se falam, sobra pra todo mundo. Vamos exemplos agora. Joaquin Phoenix e Robert De Niro. No filme do Coringa, é inegável que o Joaquin Phoenix e o Robert De Niro eram os maiores nomes, mas os dois trabalhavam de jeitos completamente diferentes. Sabe aquela coisa de juntar a galera e ler o roteiro? Sabe, todo mundo junto, todo mundo lendo o roteiro, ensaiando? O De Niro adora fazer isso, enquanto o Joaquin Phoenix é mais reservado, ele prefere trabalhar sozinho. Ele até foi lá na leitura, né? Meio que de má vontade, porque o De Niro fazia questão disso, mas daí pra frente foi só pra trás. Durante as filmagens, os dois não davam nem bom dia um pro outro. Imagina como fica esse climão, essa torta de climão pro resto dos atores e pra toda a equipe. Complicado pra caramba, hein? Robert De Niro e Mickey Rourke. Mas o Robert De Niro também já tinha sido Joaquin Phoenix de outra pessoa anos antes, em Coração Satânico. Nesse filme ele contracena com Mickey Rourke, que é um lutador que começou a carreira no cinema depois. Ele era muito fã do Robert De Niro, né? E depois de falar com ele algumas vezes, ele foi surpreendido pelo ídolo dele chegando e sugerindo na lata que eles parassem de se falar. Afinal, os personagens dos dois no filme não ficariam jogando conversa fora, então, tipo, não valeria a pena. Tá bom então, né? O cara tá falando. Você vai falar o quê numa situação dessa? É difícil, né? Foi uma decepção, mas o Mickey Rourke seguiu no cinema. Fez muitas amizades, muitas inimizades também com grandes nomes do cinema e tal, né? É assim mesmo, acontece pra caramba. Christian Bale e Johnny Depp. No filme Inimigos Públicos, a gente tem a chance de ver esses dois, né? Christian Bale e Johnny Depp contracenando. E é muito bom prestar atenção nas cenas dos dois juntos, ok? Porque é só nesses momentos que eles conversavam. E aí fica difícil encontrar o culpado. O Bale jura que o Depp preferia dessa forma, mas tudo indica que foi ele quem sugeriu que as coisas ficassem dessa forma. O fato, galera, é que o Christian Bale é um atorzaço, um grande ator, mas é conhecido por ser meio excêntrico. E eu já dou um spoiler, eu já adianto pra vocês que essa não foi a primeira vez que ele aprontou uma dessa, ok? E definitivamente não foi a última. Christian Bale e Chris Rock. Bom, Christian Bale é um sujeito realmente sistemático, né? Ele provou isso de novo em 2022 no filme Amsterdã. Lá ele contracenava com um comediante, o Chris Rock. E ele era realmente muito fã do Chris, adorava o stand-up dele e tudo mais. Só que isso virou um problema pra ele. O Christian Bale não conseguia passar 5 minutos do lado do Chris Rock sem começar a rir absurdamente, crise de riso. Então dessa vez, de forma educada, ele teve que ter uma conversa séria com o Chris Rock. Deve ter sido até difícil, né? Como é que ele vai ter uma conversa séria com quem não para de rir, né? E aí ele explicou pra ele que ele ia se isolar durante as gravações, simplesmente porque ele achava o Chris muito engraçado. Isso estava atrapalhando. Dá pra acreditar numa dessa, galera? Porra, eu ia ficar amarradão ficar com um cara desse. Mas acho que profissional é isso aí, né? A gente não tá acostumado com um profissional. Andrew Garfield e Emma Stone. Essa aqui também é pesada e rendeu uma cena muito lembrada, né? Não à toa. No espetacular Homem-Aranha, com o Andrew Garfield, a gente tem aquela famosa cena da morte da Gwen Stacy, que é a namorada do Peter Parker. Um acontecimento que muda a vida dele pra sempre, a queda dela lá, né? E pior, a Gwen foi interpretada pela Emma Stone, que era namorada do Andrew Garfield, mesmo na época. Então, assim, pra fazer essa cena, pra dar potência nessa cena da despedida, o casal ficou uma semana sem se falar, sem trocar uma palavra, uma mensagem fofinha que fosse. Os caras se ignoraram por dias. Pra quê? Pra chegar na hora e a gente ter aquele momento do Peter Parker chorando compulsivamente. Fala, inclusive, que o Garfield ficou chorando por horas naquela cena. E não tinha como ser diferente. Imagina tudo que passou pela cabeça do cara naquele momento. Os dois foram casca grossa demais. Isso aí eu, tiro o chapéu pros dois, né? Jesse Eisenberg e Dakota Johnson. Agora, um caso bem estranho rolou em A Rede Social, né? Que é o filme famoso que conta a história da criação do Facebook pelo Mark Zuckerberg. Bom, ele foi interpretado pelo Lex Luthor, não, Jesse Eisenberg. E tinha como parceiro justamente o Andrew Garfield no papel do Eduardo Saverin, do brasileiro.
E por algum motivo que ninguém entendeu direito até hoje, o Jesse Eisenberg decidiu simplesmente ignorar completamente a Dakota Johnson. Porra, atriz famosa lá pelos filmes dos 50 Tons de Cinza. Sério, galera, pelos relatos, a gente fica sabendo que toda vez que todo mundo sentava pra almoçar e pra conversar, era como se ela não tivesse lá pro Eisenberg. Mesmo as outras pessoas ficaram mega constrangidas com aquilo, sabe? Tipo, ele respondia a todo mundo e ela era invisível pra ele. Ninguém sabe se o cara travou, se era o personagem, o que rolou, mas que foi bem feio isso aí, foi. Ben Foster e Will Smith. Agora, o negócio da disciplina e da construção do personagem foi levado ao extremo em Emancipation, o filme mais recente do Will Smith, foi ignorado por 6 meses inteiros pelo Ben Foster. Bom, nesse filme, o Will Smith interpreta um homem que é escravizado e o Foster é um caçador de escravos. Então você imagina a tensão entre os dois, né? E ela começou essa tensão no primeiro dia de gravação. O Ben Foster não olhou na cara do Will Smith por 6 meses de trabalho, mesmo com os dois contracenando o tempo todo. Mas o Will Smith foi esperto, sacou logo do que se tratava. Caiu também na mesma pilha, né? Focou no personagem, entrou no personagem. Agora você imagina a cara de todo mundo no set, quando os dois terminaram a última cena e só então o Ben Foster estendeu a mão pro Smith e falou: muito prazer. Sério. Esse momento rolou e mostrou pra todo mundo quanto os dois estavam comprometidos com esse filme. Surreal, fiquei até arrepiado, galera. É surreal isso. Pode ser um jeito meio extremo de resolver as coisas, mas que funciona, funciona. Agora me diz você imaginou que um ator pudesse chegar nesse ponto de contracenar, de entrar no personagem pra não poder falar com o outro? Você aceitaria esse tipo de convivência se fosse pra tua profissão? Como é que você acha que deve ser isso pra você ficar sem falar com uma pessoa que você gosta durante muito tempo ou que de repente está todo mundo vendo? Como é que você acha? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito bom tá com vocês aqui de novo nesse estúdio, né? Pô, bom demais. Galera, pô, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem muita coisa chegando. Vocês não fazem noção. Tamo junto, até a próxima. Fui!